Paz do Senhor a todos. Prazer mais uma vez estar aqui diante de tão grande oportunidade e de tamanha responsabilidade para tratarmos de um assunto tão atual, que é o assunto da escatologia. Obrigado a todos vocês que vieram. Você pode olhar para o lado e dizer assim: parabéns por ter vindo. Deus te abençoe ricamente. Queridos, eu vou ser muito objetivo hoje. Nós passamos a parte mais técnica, a parte mais difícil ontem, do ponto de vista assim da metodologia, mas hoje nós vamos mergulhar no assunto da escatologia. A nossa proposta hoje, eu já quero que você abra aí a sua apostila, muito provavelmente na página de número 4, onde tem os principais fatos escatológicos por ordem cronológica. Abra aí, principais fatos escatológicos por ordem cronológica. Hoje a gente vai trabalhar sobre a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja, ou precisamente as duas fases da vinda de Cristo. Vamos trabalhar essa perspectiva. Esse é um ponto muito importante para que nós deixemos claro aqui nessa noite, e falar sobre a grande tribulação. Falar hoje sobre o caráter da grande tribulação, as duas etapas, os eventos que acontecerão e a manifestação do anticristo. Eu pretendo hoje aqui, de maneira muito ousada, falar a probabilidade de onde vem o anticristo. Isso é em primeira mão, irmãos. A probabilidade com base em pesquisas de onde vem o anticristo. Não é nada solto, não é nada aleatório e não é nada desprovido de um fundamento apropriado, tá bom? Então, queridos, eu quero já convidar aí para nós começarmos a falar sobre... Nós começamos ontem a falar um pouco sobre a última semana. E é preciso que antes que nós falemos do arrebatamento da igreja, que nós falemos sobre essa última semana. Ou pelo menos qual é o perfil profético na qual os profetas tratam dessa última semana. Como eles chamam essa última semana. É muito importante isso, para que nós possamos voltar para a perspectiva do arrebatamento e assim compreender a ideia do arrebatamento como um todo, tá bom? Então, a sua apostila, você vai encontrar aí, na sua apostila, você vai encontrar os sinais, capítulo de número 16, como ficará a terra sem a igreja. Localiza aí, capítulo de número 16, apenas para que identifiquemos como o texto bíblico trabalha com essa revelação da grande tribulação. O que o texto bíblico chama desse momento tão falado, desse momento tão profetizado? Então nós vamos ver no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Abre aí, por favor, no capítulo de número 16, Mateus 24, 41. Chama de um dia de tentação como nunca houve antes e nunca haverá na história da humanidade. Acharam? Capítulo de número 16. Aí diz assim o enunciado: no momento em que os céus estarão em festa com a chegada triunfal da noiva. Acharam? 16. Não é na Bíblia não, é na apostila. Aqui, gente, ó. Capítulo 16 da apostila. Foi falha minha aqui, tá? Desculpem. Capítulo 16 da apostila. Como ficará a terra sem a igreja? Sem a igreja, tá? Eu estou começando por aqui para que didaticamente a gente entenda o que é que vai acontecer e como vai acontecer a partir do que os profetas chamam de tribulação. Quando eu entendo o que o profeta chama de tribulação e como ele identifica essa tribulação, eu encontro os textos que me dão base para o arrebatamento. Então, primeiro eu preciso partir didaticamente dessas definições. E é por isso que eu chamo vocês para esse capítulo 16. Vamos lá. O primeiro versículo que nós encontramos aí é Mateus 24, 21. E esse versículo diz que esse tempo, Jesus falando no sermão profético, é um tempo de angústia como nunca houve outro e nunca haverá depois desse outro tempo igual a esse. Então será um tempo insuportável, palavras de Jesus
acerca da grande tribulação. Marcos, capítulo de número 13, do verso 19 ao 23, também traz toda uma declaração das coisas terríveis que acontecerão nesse período. Tá? Aí eu quero apenas que você vire a página da sua apostila e você vai perceber aí a letra A e a letra B. A letra A vai falar sobre como a grande tribulação é chamada no Antigo Testamento. A letra A. Observe bem. Daniel capítulo 12, verso 1. Como é identificado esse período terrível? Daniel capítulo de número 12, verso 1. Vamos fazer umas leituras aí? Vamos fazer algumas leituras? Localiza aí na tua Bíblia, Daniel capítulo de número 12 e o verso de número 1. Olha o que diz aí na tua Bíblia. Eu recomendo para os irmãos um aplicativo muito legal, bem leve, cabe em qualquer celular, MyBablo. Eu acho que muita gente já tem, né? MyBablo. É um aplicativo que, além de você ter várias versões da Bíblia, você também vai ter, nesse aplicativo, vários comentários bíblicos, vários dicionários, léxicos, vários subsídios para o seu estudo da palavra. MyBablo, MyBible, MyBablo. Baixa ele, é bem tranquilo e vai te ajudar bastante. Você vai ter várias versões da Bíblia aqui, até as mais difíceis você encontra Reina Valera, as traduções mais antigas. Você vai ver os comentários de Strong, os esboços de Spurgeon, e tudo que você precisar do ponto de vista mais alcançável, você encontra aqui nesse aplicativo, tá bom? Então, profeta Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 1. Olha o que Daniel viu acerca da grande tribulação e como ele chama esse período. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, capítulo de número 12, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo, mas aquele tempo livrar-se-á o seu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Então, o profeta Daniel chama esse tempo de grande tribulação, ele chama esse tempo de angústia, de grande tribulação, como nunca houve outro na história e nem haverá. Então não se trata de uma guerra específica e pontual de Israel. Se trata, sim, de um corte profético na história, onde Daniel está falando sobre algo futuro que ainda não aconteceu, porque nunca houve comparação de evento como esse que haverá de vir. Então Daniel é muito preciso em tratar desse assunto. O segundo profeta que também traz uma identificação da grande tribulação é Sofonias. Sofonias, capítulo de número 1. Profeta Sofonias, lá no Antigo Testamento ainda, profeta menor, capítulo de número 1 e o versículo de número 15. Olha o que Sofonias viu acerca desse período de 7 anos da última semana de Daniel que há de acontecer. Ele diz assim: aquele dia é dia de indignação, é dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e dia de assolação, dia de trevas e dia de escuridão, é dia de nuvens e de densas trevas. O profeta Sofonias está também tendo um corte na sua profecia. Anota uma coisa importante na sua apostila aí, dentro desses textos, anote algo muito importante aí, para que você compreenda a profecia futurista dos profetas do Antigo Testamento. Nós chamamos isso aqui de lapso profético, ou revelação parentética. É quando o profeta está tendo uma revelação, uma visão, uma profecia, de um contexto atual, de um contexto do seu dia a dia, falando de um rei, ou falando de um evento específico, e de repente ele recebe um corte na sua revelação, e recebe ali um lapso profético, um insight direto dado por Deus, sobre algo que está fora do seu tempo. Um exemplo disso está em Isaías capítulo de número 7, é um exemplo muito claro para nós. Capítulo de número 7 de Isaías, do versículo 1 até o versículo de número 13, o profeta Isaías está falando para um rei, o profeta Isaías está falando para um contexto que se dará com esse rei,
Mas quando nós chegamos no versículo de número 14 do capítulo 7, do nada o profeta Isaías tem uma visão. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. O que é que esse momento da revelação tem a ver com o contexto do que Isaías está tratando? Isaías está falando para um rei, Isaías está falando sobre um contexto histórico, e de repente um corte profético, uma revelação parentética, um parêntese aberto, para que algo futuro seja revelado por Deus. O nome disso é lapso profético ou revelação parentética. O Apocalipse é cheio disso, por isso que às vezes o Apocalipse se torna um livro um tanto quanto indigesto. Porque é preciso que você entenda essa relação parentética dentro do corpo cronológico da profecia. Eu estou melhorando ou dificultando? Está tranquilo? Então o nome disso é revelação parentética. Sofonias recebeu, num momento inesperado, na sua profecia histórica específica da época, esse parêntese no capítulo 1 e versículo de número 15, onde ele viu uma semana, um período de tremenda dor, um período lamentável, um dia de trevas na história da humanidade, como nunca houve outro igual. Tá bom? Então o Antigo Testamento trata de dia de angústia, dia de tribulação, dia de trevas. Guardem essas nomenclaturas que definem a grande tribulação. Você vê também Isaías capítulo 61 e o verso de número 2. Como não dá para a gente ler todos os versículos, a gente já vê aqui na apostila a síntese. Capítulo 61, verso de número 2, Isaías também tem uma visão desse período. E Isaías chama de dia da vingança do nosso Deus. É um dia em que Deus, exclusivamente, ou um período, a palavra dia aqui, gente, é uma palavra polissêmica, apenas para identificar o período, tá? Então, o profeta Isaías está dizendo que esse período será um período em que Deus vai tratar com o seu povo. Quem é o povo de Deus? Israel. Quem é a igreja de Deus? Nós. Há uma diferença e é preciso que você anote também isso aí hoje, tá? Deus trata com a igreja de uma forma e Deus trata com Israel de outra forma. Precisamos fazer esse desvencilhamento da igreja com Israel. Deus deu um stand-by no tratamento com Israel, está tratando com a igreja no período da graça. Mas vai voltar a tratar com Israel, esse que negou o Messias, na grande tribulação. Por isso que esse período é chamado de dia de angústia para Jacó. Por isso que Daniel, quando vê as 70 e as 69 se cumprindo historicamente, a última que está em stand-by, está dentro das 70, que Daniel viu para o povo de Israel e para a cidade santa. Amém, irmãos? Muito bem. No Antigo Testamento são essas as nomenclaturas. No Novo Testamento, olha o que diz no Novo Testamento aí, ó. Hora de tentação universal. Apocalipse capítulo 10, capítulo 3 e verso 10. O João está vendo uma visão tremenda e está dizendo que esse período é chamado de tentação para todo mundo. Será uma tentação que afligirá todo mundo aion, todo mundo sistema, todo mundo ideológico, todo mundo será afetado por esse período de tentação. Apocalipse capítulo 6, verso 17, e Romanos capítulo 2 e verso 5, chama de grande dia da ira de Deus. Então perceba que a palavra ira, a palavra tentação, a palavra tribulação, ou dia de trevas, são todas as nomenclaturas trabalhadas pelos profetas e também pelos apóstolos. E nós vimos aqui no início já, Mateus 24, 21, que chama de grande aflição. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o verso 10, chama de dia da ira. No capítulo 5 e 9 de 1 Tessalonicenses também chama de ira. E Lucas capítulo 3 e verso 7 também chama de ira do Senhor. Amém, irmãos? Agora vamos voltar, já que a gente já entende que profeticamente a grande tribulação leva a uma nomenclatura, e essa nomenclatura é dia de tentação, dia de aflição, tribulação, dia de ira, angústia de Jacó, ou dia de densas trevas. Amém? Então nós temos aí um trabalhar profético com esse período. É preciso que a gente saiba disso, por quê? Porque os textos que mostram que a igreja será livre desse período
trabalha exatamente essas nomenclaturas. Vocês vão entender, vamos lá. Vamos voltar mais uma vez para a quarta página. Primeiro ponto da nossa página. Primeiro ponto aí dessa página, perdão. A vinda de Jesus e os fatos ligados ao arrebatamento da igreja. A vinda de Jesus e os fatos ligados ao arrebatamento da igreja. Eu comecei dizendo para os irmãos que essa vinda de Jesus é dividida em dois momentos. Para a igreja será o arrebatamento nas nuvens. Para o mundo será a vinda visível no Monte das Oliveiras, aonde todo olho o verá e toda língua confessará. Então nós temos uma segunda vinda, uma única segunda vinda, em dois caráteres diferentes. A primeira perspectiva, para a igreja, o arrebatamento. A segunda perspectiva, a vinda visível para o mundo. Então, para o mundo, Jesus vem uma vez, todo mundo vai ver, para o mundo de Israel. Para a igreja, o arrebatamento nas nuvens, conforme os textos que nós leremos a partir de agora. Tá certo? Então, eu fiz tudo isso aqui, simplesmente para que nós entendamos que, se a nomenclatura da grande tribulação é dada pelos profetas e os apóstolos desta forma, logo nós entendemos que Apocalipse, capítulo de número 3, anota aí e abre aí, Apocalipse, capítulo de número 3 e o verso de número 10, tem uma promessa para a igreja Adeco que veio adorar o nome do Senhor aqui nessa noite. Apocalipse, capítulo de número 3 e verso 10. É o primeiro versículo que nós encontramos, que prova que a gente não passa por esse período. Olha o que diz o texto. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então essa promessa é uma promessa para a igreja atual. Lembre-se que eu falei que Apocalipse se divide em três partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é a era da igreja, é o momento da igreja, é a revelação da igreja, é o tratar de Deus com a igreja. E para essa igreja que Deus está tratando, tem uma promessa aí. Apocalipse capítulo de número 3 e verso 10. Agora perceba que o texto está dizendo que nós seremos livres da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Seremos livres da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Localiza na sua apostila o ponto de número... Localiza na sua apostila o número 20. Número 20 da sua apostila, tá? Número 20. A igreja não passará pela tribulação. As evidências de que a igreja não passará pela tribulação. Acharam? Ponto de número 20. Primeiro porque é promessa de Deus, é óbvio. Mas aí eu fiz uma análise mais sintática desse texto de Apocalipse capítulo 3 e verso 10. Olha aí. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir. A proposição ou a preposição da significa para fora de. Então, quando Deus está dizendo que vai nos guardar da hora da, essa preposição da significa para fora de, significa que Deus não nos guardará durante, mas Deus nos livrará antes. Quem está entendendo? Então Deus nos tirará para fora do evento que Ele está nos guardando. Entenderam? Aí observe aí, ó. Se a igreja estivesse destinada a passar pela grande tribulação, em lugar de ler-se, eu te guardarei da hora da tentação, ler-se-ia, eu te guardarei na hora da tentação. Vocês estão acompanhando, irmãos? Pronto. Então você está entendendo aí que a preposição da, ela tem todo um caráter sintático e definitivo nesse texto que nós estamos lendo. Deus está categoricamente dizendo, você vai ser livre antes, eu te guardarei antes que aconteça, antes que comece. Por isso que nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos que o arrebatamento da igreja será antes do primeiro dia da grande tribulação. Amém, irmãos?
Muito bem. Então, essa definição básica serve para que nós entendamos essa promessa para nós. Olha só o que Paulo também escreve, 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o verso 10, você pode abrir? 1 Tessalonicenses capítulo de número 1 e o verso de número 10. É um detalhe muito importante aí, para que nós possamos perceber, e Paulo, para quem não sabe, Paulo recebeu a chancela dada por Deus para tratar sobre a volta de Jesus. Paulo foi o apóstolo que recebeu de Deus a outorga para tratar desse assunto. Olha que coisa tremenda. Paulo teve visões que nenhum outro apóstolo teve, especificamente sobre o trabalhar de Deus com a igreja e sobre os detalhes da volta de Jesus. João foi arrebatado, viu o Apocalipse, viu a tribulação, viu o anticristo, viu novos céus e nova terra, mas João não viu os detalhes do arrebatamento. Quem recebe essa responsabilidade para tratar com a gente, a revelação, é Paulo. É Paulo que vai tratar sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, e o verso de número 10. Quem achou? E esperardes dos céus ao seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Outra maneira também como o Novo Testamento trata desse período de tribulação, desses 7 anos, é ira vindoura. Por que ira vindoura? Porque é um tratamento específico com a nação de Israel e com todos aqueles que ficarem. Então a promessa de Deus é que Deus vai nos livrar desse período de ira. A promessa de Deus é que nós não passaremos, nós não estaremos, mas seremos livres antes. Recentemente, um grande arqueólogo, que eu sigo ele e gosto da perspectiva arqueológica dele, não posso citar nome aqui porque é gravado, mas esse grande arqueólogo fez uma análise da comparação de Jesus, quando Jesus fala no sermão profético, ao falar do arrebatamento da igreja, Jesus usa o exemplo de Noé. E esse grande estudioso, que parece que não é um bom escatólogo, é um bom arqueólogo, ele diz que ali é uma prova categórica de que a igreja vai ser livre na tribulação. Por quê? Porque Jesus fala assim, a família de Noé e Noé foram salvos na arca, e a água levou os mortos. É assim que está a perspectiva ali. E aí ele diz, olha, está vendo aí? A grande tribulação é quem leva. Não é o arrebatamento que leva, é a grande tribulação que leva. Isso é um assassinato, a sintaxe do texto. Chega a soar desonesto. Porque o que nós percebemos é o seguinte: Noé é que foi livre. Noé é que recebeu o livramento com sua família. Entraram na arca, que é o símbolo da salvação para a época, e não participaram das águas do dilúvio. Estiveram sobre as águas. A ideia de Jesus, ao citar esse episódio histórico de Noé, é dizer: quem for fiel, quem perseverar, a tribulação fica embaixo e a gente fica em cima. Quem fica embaixo é quem negou a Jesus, é Israel que rejeitou, são os desviados que não valorizaram a graça, mas nós ficaremos em cima, em padrão de livramento pelo sangue derramado na cruz. A ideia é essa. E Pedro trata isso com muita maestria no capítulo de número 3 da sua primeira carta. Ele disse assim: assim como Noé e sua família foram salvos da grande ira de Deus, assim também importa que perseveremos em prol da salvação também final para as nossas almas. Então a perspectiva, e Pedro trata dos dias de Noé, nesse mesmo capítulo. Então há uma certa desonestidade em certos ícones gospel que trabalham aí pelos canais de YouTube ao se tratar de algumas análises do livro do Apocalipse, tá bom? Isso para defender as suas visões. Então, irmãos, nós tratamos aqui de uma promessa enfática de que a igreja não passa pela grande tribulação. Agora, volte novamente à sua apostila, lá para o primeiro ponto da apostila. Nós vamos falar agora sobre, de fato, o que é o arrebatamento. De fato, o que vai acontecer com a igreja. Amém?
Olha aí, na sua apostila, o que vai acontecer. O texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17. O contexto começa no versículo 13 e vai até o 18. Mas os dois textos centrais da palavra de Paulo sobre a volta de Jesus é o versículo 16 e o versículo 17. No versículo de número 16 acontece um fato tremendo. Qual é esse fato? Paulo diz que nós não precederemos os mortos, mas os mortos ressuscitarão primeiro. Paulo está falando da volta de Jesus. E ao falar da volta de Jesus, ele diz: o primeiro acontecimento que se dará, mediante o toque da trombeta, será que os sepulcros, ou a terra, dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos. Um milagre que não dá para explicar numa noite como essa, acontecerá. Os mortos em Cristo, que já morreram, crendo no Senhor, debaixo da promessa, ao ouvir o soar da trombeta, e não me perguntem como eles ouvirão, é um evento totalmente transcendental, mas eles ouvirão o soar da trombeta de Deus, e ressuscitarão, recebendo o corpo glorioso, e subirão ao encontro de Jesus. Outro evento que acontecerá é a letra B aí da nossa apostila, o rapto da noiva. Então, quando a tribulação estiver próxima a chegar, próxima a acontecer, esse evento vai acontecer com essa igreja que marcha nesta terra. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 17. Irmãos, eu estou falando rápido. Tem hora que eu dou uma acelerada. Quando eu der uma acelerada, alguém faz assim, ó. Eu já entendi. Tá bom? Se eu acelerar muito. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 17. Vamos ler o texto todo? Vamos ler. Pegue na sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Vamos ler esse versículo. Porque essa é a promessa que cabe a nós, os vivos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e verso de número 17. Acha aí na tua Bíblia. Eu vou aqui na minha Bíbliazinha digital, que é bem mais rápida. É rapidinho, 2 cliques eu chego lá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 17. 3 cliques. Já está ali. Muito bem, eu vou me habituar aqui, viu? Eu estou ainda me atentando. Por que depois? Porque os mortos já ressuscitaram. Versículo 16. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Irmãos, esse nas nuvens é algo muito definidor do local e da forma que nós encontraremos Jesus. Para quem diz que Jesus só vem uma vez, no Monte das Oliveiras, conforme descreve o sermão profético, capítulo 24, do 36, do 33 ao 36, que Jesus desce no Monte das Oliveiras. Para quem diz que é só essa a vinda, eu gostaria que explicasse esse versículo para nós aqui. Para as pessoas que defendem o pós-tribulacionismo, que diz que Jesus só virá uma vez de maneira visível, para essas pessoas, eu gostaria que houvesse aqui para nós, que eles explicassem para nós esse versículo 17 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Então nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nas... Olha, guarda essa ideia das nuvens. Guarde essa ideia das nuvens. A encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não dá para defender aqui um pós-tribulacionismo, por quê? Porque a doutrina pós-tribulacionista diz que Jesus vem visivelmente, fisicamente, além de glorificado, é claro, no Monte das Oliveiras. Ora, se Jesus vem para o Monte das Oliveiras e vem para dar livramento, para onde é que a gente vai subir nos ares? Como é que acontece isso? Se Jesus está descendo visivelmente, e eles chamam isso de vinda de Jesus para livrar a igreja, como é e para onde é que nós vamos ser arrebatados nos ares, nas nuvens? O texto está sendo categórico em dizer que nós vamos encontrar Jesus nas... Olha aí, volta aí, varão, volta aí. Volta aí. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, irmãos, será um evento instantâneo. Será um evento muito rápido.
Os mortos ressuscitam primeiro, mas de tudo isso é num lapso de tempo muito breve, muito rápido. Imediatamente eles recebem corpo glorioso e nós, os vivos, também vamos juntos. Somos arrebatados na sequência, ante ao toque da trombeta, somos glorificados, recebemos um corpo glorificado e juntamente com eles, quem são eles ali? Os mortos, encontraremos Jesus nas nuvens. Fica desconexo essa ideia de dizer, não, Jesus desce, livra a gente e a gente sobe como? Aonde é a nossa subida? Se o livramento de Jesus é na terra. Quem está entendendo? Eles não discordam de arrebatamento, eles dizem que vai haver um arrebatamento, eles só não conseguem explicar. Para onde é que a gente vai ser arrebatado se Jesus vem? Para a terra. Estão entendendo? Mas nós temos, por isso que eu disse aqui, recentemente na aula da IBD, que o método, a maneira mais coerente de se estudar o arrebatamento da igreja é pela visão pré-tribulacional. Amém, irmãos? Pela visão pré-tribulacional. Então nós acabamos de falar sobre esse aspecto da vinda de Cristo, essa forma como Paulo trata categoricamente, sistematicamente sobre a vinda de Cristo. Abre a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 53. Abre aí. 1 Coríntios capítulo 15. Provavelmente não dá para falar do anticristo. Vou dar só uma introdução na grande tribulação e amanhã a gente tenta falar do 666. Vou trazer uma definição para vocês hoje aqui em primeira mão sobre o que significa o 666. E também amanhã a gente vai trazer a perspectiva de qual povo virá o anticristo. Isso aqui é com base em pesquisa séria, tá? Muito bem. Olha como Paulo começa aí, gente. Volta aí, varão. 1 Coríntios capítulo 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Lembra que eu falei que os profetas do Antigo Testamento não viram a igreja? E que eles também não viram um arrebatamento? É por isso que Paulo faz questão de enfatizar. Isso que eu vou tratar com vocês agora é mistério. Mistério para quem? Mistério para os judeus, mistério para os profetas do Antigo Testamento. Mas será revelado agora para vocês. Amém, irmãos? Esse negócio de mistério sem entendimento não tem base bíblica. Todo mistério que a Bíblia traz é para revelar, é para dar direção, né, pastor? Então vos digo o mistério. Qual é o mistério, Paulo? Na verdade, nem todos dormiremos. Dormiremos aqui é eufemismo, é uma figura de linguagem para amenizar a dor da morte. O certo ali é nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Como? Passa. Pode passar. No momento, bom, irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério que os pós-tribulacionistas também não conseguem explicar. Como é que a gente vai ser arrebatado? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará. Então esse no momento aqui, essa palavra momento deriva da palavra átomo, que na época, na visão deles da época, era a melhor definição para não poder se calcular esse tempo. Esse tempo é tão incalculável que ele é comparado com a palavra átomo, que não dá para dividir. Na época eles não conseguiam dividir, né? A perspectiva mais científica que nós temos hoje. Então para eles o átomo era indivisível, ou seja, é um tempo que não dá para contar, no momento. Aí Paulo tenta explicar, num abrir e fechar de... Também está rasa a tradução. A tradução é um piscar de olhos. Piscou. 6 milésimos de segundos. Cientificamente, um piscar de olhos leva 6 milésimos de segundos. O arrebatamento da igreja será numa velocidade tão tremenda que em um momento a gente vai estar aqui, em outro momento a gente já está glorificado, com um corpo livre das dores, das limitações humanas, andando nas nuvens e enxergando aquele Cristo que João enxergou, o Cristo glorificado, olhos como chama de fogo, da sua boca uma espada aguda, cabelos brancos como a lã, sua veste de linho puro, um cinto do lado e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um momento, será muito rápido. Amém? Muito bem. Aí, irmãos, eu queria fazer umas considerações rápidas aqui, né? Eu queria que você, na sua apostila, na 3ª página, tenha uma consideração sobre o milênio. Achem aí.
sobre o milênio, considerações sobre o milênio. Já já eu volto para a conclusão da volta de Jesus e o que se dará nesse arrebatamento. Tá bom? Diferentemente do que muita gente pensa, lá nos céus é um local extremamente dinâmico. Não é um local estático, todo mundo vestidinho de anjo e cantando apenas. É extremamente dinâmico. Fico pensando no pastor Alessandro no céu, né? Se aqui na igreja ele é desse jeito, imagine ele no céu. Muito bem. Então, vamos lá. Acharam aí? Considerações sobre o milênio. Nós temos 3 maneiras de trabalhar o milênio. Observe, irmãos. Atenção aqui, total agora. Nós sabemos que o método que nós trabalhamos para o estudo do Apocalipse é o método futurista. Certo? Falamos ontem sobre isso. Dentro do método futurista existem as visões. Como, por exemplo, pré-tribulacionismo, visões para a volta de Jesus. Pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo. Visões sobre o milênio, amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo. Então, dentro do método futurista, temos todos esses abacaxis aí para descascar. Tá? Nós somos pré-tribulacionistas, como nós já estamos trabalhando aqui a perspectiva, e nós somos também pré-milenistas, porque na sua apostila aí tem a explicação bem clara do que seja o amilenismo e o pós-milenismo. Pasmem, grande parte desses mestres da internet, esses ícones da igreja presbiteriana, que pregam aí, que os irmãos conhecem muito bem, que eu não vou falar nome de ninguém, eles são ou amilenistas ou pós-milenistas. O que é um amilenista? Essa definição essa palavra essa partícula, quer dizer negação, anestesia, sem dor. Então, um amilenismo é alguém que não acredita no milênio. É alguém que não acredita que aquele milênio, descrito em Apocalipse capítulo 20 por 6 vezes, não é literal. É apenas uma figura de linguagem, é apenas uma ideia passada por João, para que nós entendamos um período de vivência da humanidade na Terra. Ora, irmãos, é botar chifre na cabeça de cavalo. Se o texto está dizendo literalmente, irmãos, quando o texto bíblico é literal, eu não preciso de usar um simbolismo, linguagem simbólica para interpretar. Eu vou ao texto pelo texto, simplesmente assim. Então eles ficam adaptando. Esse é o amilenismo. Eu não posso falar nome aqui, mas se eu falasse o nome de um aqui, vocês iam tomar um susto. É amilenista. Um grande pregador da internet, pastor presbiteriano, muito conhecido. Tá? A outra visão é o pós. O que os pós-milenistas acreditam? Os pós-milenistas acreditam que o milênio começou desde a vinda de Jesus. Quando Jesus vem e fala do reino, lembra? Quando ele diz, o meu reino não é desta terra. E quando João perguntou, Senhor, cadê? Que hora vai vir o reino? Como é que vai ser? É o Senhor mesmo, Messias? Ele disse, olha, diga a ele que os cegos veem, os coxos andam e o evangelho do reino está sendo pregado. Para eles, para os pós-milenistas, é ali que começa o milênio. E que essa ideia de 1000 anos contado na ponta do lápis é apenas também uma figura de linguagem. Por isso que eu prefiro ficar com a visão pré-milenista. Um milênio de 1000 anos literais, conforme descreve o texto bíblico. Se o texto está dizendo são 1000 anos, um período de 1000 anos contados, eu não tenho por que interpretar isso, irmãos. Quem está entendendo? Então tem essas 3 considerações sobre o milênio, tá? Vamos voltar para o pré-tribulacionismo e daqui a pouco a gente termina. Já. Vamos lá. Então, voltando para a perspectiva do arrebatamento, o arrebatamento na visão pré-tribulacional, a gente entendeu aqui, pela revelação de Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, que será um evento sobrenatural, e que esse evento será tocado pelo som da trombeta. A trombeta de Deus vai soar. O mesmo elemento histórico simbólico é utilizado também em 1 Coríntios capítulo 15, do 51 ao 53. Nós lemos o 51, né? Bota aí o 52 de 1 Coríntios, para a igreja dar um glória. 52 de 1 Coríntios. Capítulo 15, versículos 52 e 53. Vamos ler? Rapidinho aqui, para a gente ver os eventos que vão acontecer nesse momento do arrebatamento. Coisa tremenda. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade,
E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Vai. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Jesus está dizendo categoricamente aí: a morte não terá mais alcance para os arrebatados. Acabou. Todos os que forem arrebatados, primeiro, romperão com as dores desse corpo físico, com as limitações desse corpo físico. Segundo, nunca mais experimentarão a morte. Acerca desses, Apocalipse capítulo 21, que o nosso irmão começou a ler hoje, vai dizer o seguinte, bem-aventurados são aqueles que participam da primeira ressurreição e também do arrebatamento, porque não experimentarão a segunda morte, que é o lago de fogo. Nosso irmão leu hoje esse assunto aí. Tá bom, irmãos? Vamos andando? Pronto. O que vai acontecer imediatamente? Slide. Cadê os slides? Imediatamente aí, no momento do arrebatamento. Irmãos, eu sei que é muita coisa, de fato. Mas vamos caminhando aqui, à medida do que for possível. Bom, a era da igreja, da graça de Deus, vai acabar exatamente com o arrebatamento. Lembre-se sempre disso. Deus trata com Israel de uma forma, Deus trata com a igreja na outra. Com a igreja, Deus vai arrebatar a igreja, posteriormente começam os 7 anos da grande tribulação. Tá? O arrebatamento que se dará, conforme descreve os textos que nós já lemos e estão aqui, esse arrebatamento é o livramento da igreja da grande tribulação, e quando o arrebatamento acontecer, dá mais um clique aí, dá mais um, vai acontecer 2 eventos, mais um clique, mais um. 2 eventos acontecerão. Pastor, é outro problema aqui, concernente ao pós-tribulacionismo. Aonde é que eles encaixam o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro? Porque esses eventos, muito embora estejam em capítulos diferentes, espalhados no Apocalipse, esses eventos acontecem na iminência do arrebatamento. Quando Jesus arrebatar a igreja, e se cumprir esses textos de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 53, o que vai acontecer? Imediatamente nós compareceremos diante da tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Então a igreja estará em eventos paralelos ao que acontece aqui embaixo. Aqui embaixo, a grande tribulação, o dia da ira, o dia da angústia. Lá em cima, as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Então são eventos paralelos, irmão Suziel. Vamos. Mas não é para condenação. Excelente pergunta. 1 Coríntios capítulo 5, verso 10. Vamos lá? Quem está com a apostila aberta aí? O que é que vai acontecer com os arrebatados? Pastor, vou terminar agora. O senhor, como é que faz? Jesus. Vamos só tratar dessa perspectiva do tribunal de Cristo. O que é que vai ser julgado nesse tribunal? 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Achem aí esse texto para a gente fazer essa leitura juntos, porque essa leitura é muito importante. O apóstolo Paulo não só viu o arrebatamento da igreja, mas o apóstolo Paulo também viu o que vai acontecer depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento. É esse texto aí de 1 Coríntios capítulo de número 5. 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios capítulo de número 5 e o verso de número 10. Olha o que diz aí. Olha o que diz aí. Porque é necessário que todos nós estejamos, em algumas traduções diz, compareçamos, manifestados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal. Então o tribunal de Cristo é exatamente para julgar as obras que se desenvolveram nos propósitos que Deus confiou a cada um de nós. Então não é um tribunal para salvação, é um tribunal para galardão,
para abençoar, reconhecer o trabalho de todos aqueles que se lançaram, se dispuseram a fazer a obra de Deus aqui na terra. Observe bem, na sua apostila aí, segundo ponto está aí, né? Nós sabemos que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, Efésios 2:8. Então não tem a ver com salvação. Repete comigo nessa noite: salvação é uma dádiva da justificação de Deus. Continue: justificação não é o que Deus faz em mim, é o que Deus fez por mim, porque eu não poderia fazer. Não há nada que você faça que te coloque em dignidade de estar dentro da graça, senão o mérito do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Se não houvesse sangue, não adiantaria ser certinho e bonzinho, bonitinho, não entraria na graça. Foi o sangue, o mérito é dele. Mas depois de justificados, nós entramos no processo conhecido como santificação. Aí santificação, regeneração, é o que Deus faz em nós. Quem entendeu? Justificação que Ele faz por nós, regeneração que Ele faz em nós. Muito bem, então o que é que vai ser julgado nesse tribunal? As nossas obras. Vamos para 1 Coríntios capítulo de número 3, verso 12 ao 15. Mais uma vez, Paulo tratando sistematicamente de eventos transcendentais, eventos espirituais. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 ao verso 15. Irmão, já são 9 horas. Eu sou discípulo do pastor Valdomiro e do pastor Cleudes. 5 para 9 eu costumo entregar. E aí, meu pastor, o senhor que manda. Mais 10 minutos, pastor? Vamos lá, então vamos rápido aqui. 1 Coríntios capítulo 3, acharam aí? Gente, que texto tremendo é esse, viu? Esse texto é um texto que mostra porque a gente deve estudar escatologia. A gente estuda escatologia para despertar 2 sentimentos no ser humano. Primeiro sentimento, de autorresponsabilidade com o seu tempo e o seu propósito. Segundo sentimento, compromisso com missões mediante a volta iminente de Jesus. A brevidade da volta de Jesus. Então observe aí. 1 Coríntios capítulo de número 3. 1 Coríntios capítulo de número 3. Do verso de número 12 ao verso de número 15. Olha o que diz. E se alguém sobre este fundamento, quem é o fundamento? Jesus. Levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então aquele dia vai revelar o que cada um de nós trabalhou, o que cada um de nós produziu na obra do Senhor aqui nesse período em que vivemos. Então observe que Paulo começa dizendo, existe um fundamento, o fundamento é Cristo. Agora cada um veja como edifica sobre esse fundamento que é Cristo, a rocha, o seu edifício. Irmãos, o nosso maior desafio nesta terra é descobrir qual é o nosso propósito. Porque eu vim a essa terra. O que eu vim fazer aqui nessa terra é o nosso maior desafio. Porque uma pessoa sem propósito, primeiro sofre ele e sofre algumas pessoas ao entorno da vida dele. Uma pessoa que não vive o seu propósito, seu maior desafio é descobrir o seu propósito, sua felicidade depende disso também. Então Paulo está dizendo, descubra o seu propósito e comece a edificar sobre esse fundamento. Agora ele chama esse trabalho de edificação sobre o fundamento que é Cristo, de pedras preciosas, prata e ouro. Mas também chama esse trabalho de madeira, feno e palha. Observe que tem 2 categorias de obras. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 5 e verso 10, fala o que nós fizemos de mal ou de bem. Observe que mal e bem ali não é mal de maldade, não é mal de maldade, é mal de estado, da forma como nós utilizamos os nossos dons aqui na terra. Você usou bem os seus dons? Você amolou a ferramenta? Você foi para cima? Você fez acontecer? Cumpriu o seu propósito? Então você acabou de edificar sobre esse edifício, sobre esse fundamento, um edifício de pedras preciosas, prata e ouro. Usou mal as suas ferramentas, o seu propósito, a sua chamada, acabou de edificar sobre esse edifício uma obra de madeira, feno e palha. E o que Paulo está dizendo aqui
é que essas obras passarão pelo fogo. Lá não tem meio termo, lá não vai ter como eu dizer, mas eu não entendi direito, eu não fiz o meu melhor porque ninguém me motivou. Não vai ter isso lá. Lá Jesus simplesmente vai dizer, João, não sei se tem João aqui, compareça, e você comparece diante do tribunal de Cristo, e ele diz, passe as suas obras pelo fogo. Simplesmente você vai ter que entregar as obras que você fez, e o fogo e o dia, que é representado pela luz, revelará a obra de cada um. Eu poderia exemplificar as obras como madeira, palha e feno, como o sacrifício de Caim. O sacrifício de Caim é diferente do sacrifício de Abel. Por quê? Porque o sacrifício de Caim apresenta a Deus o fruto do seu trabalho, o fruto do seu esforço. Observe que Abel entrega, e quando Abel entrega o melhor das ovelhas. Quando Abel entrega, Abel simplesmente adora e devota a sua oferta a Deus. Deus recebe. Caim, quando vai entregar, Caim diz assim, aqui está o fruto do meu esforço, o fruto do meu trabalho. Eu arei, eu plantei e eu colhi. Tem eu demais aí, não tem não, irmão? Você concorda? Não tem muito eu? Não tem muito braço humano aí? Irmãos, a consciência que nos faz edificar edifícios de pedras preciosas, ouro e prata, é a consciência de que é Ele que faz tudo. Que nós agimos em um período, em um lapso de tempo no qual tudo vem dEle, por Ele e para Ele. O que Abel estava dizendo é, a ovelha come o capim que depende da chuva. Quem é que manda a chuva? É Deus. É tudo por Ele, para Ele, é tudo dEle, por Ele e para Ele. Amém? Então eu já identifiquei que existem dois perfis de obras que vão, nesse grande dia, nesse grande julgamento chamado Tribunal de Cristo, que serão julgadas ali. Faça o melhor que você pode. Vou deixar uma frase para você aqui nessa noite, de Mário Sérgio Cortella. Dê o seu melhor, enquanto não existem condições melhores para fazer melhor ainda. Dê o seu melhor. Eu dou esse seminário desse mesmo jeito, numa igreja com 10 pessoas. A gente vibra, o pastor Alessandro, ele vive o propósito dele, ele vibra. Quem vive o propósito entende o que Paulo escreve lá em Atos, ou que Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, porque nele nos movemos e existimos. Cumpra o seu propósito aqui nessa terra. Aleluia. E aí eu sou ventilado, pastor, a ser levado aqui pelo Espírito Santo a falar de Jesus. O lugar mais rico dessa terra, filosoficamente falando, não é o petróleo que brota lá na faixa de Gaza, do chão. O lugar mais rico da terra não é as minas de ouro da Serra Pelada, que fez a Vale indenizar os garimpeiros, tirar eles dali, porque descobriram uma grande jazida a 100 metros de profundidade. Não é lá. O lugar mais rico da terra, filosoficamente, é o cemitério. Porque no cemitério tem canções que não foram entoadas. No cemitério tem vacinas que não foram inventadas, livros que não foram escritos, seminários que não foram dados, porque alguém morreu de braços cruzados. Que você aprenda com Jesus aqui nesta noite, que foi à cruz do Calvário e disse, está consumado. De braços abertos ele morreu, e o está consumado soa muito intuitivamente. Eu cumpri tudo o que estava proposto para que eu cumprisse da melhor maneira que eu podia, pelo tempo que foi necessário. Tem uma presença gloriosa de Deus aqui nessa noite. Amanhã a gente fala do anticristo, da grande tribulação, do sinal da besta, novos céus e nova terra e do milênio. Que Deus nos ajude.